Bom, gravando, né? Hoje é segunda-feira, do dia 7 de fevereiro de 2011, e está previsto o estudo da Revista Espírita, um artigo de abril de 1858, o artigo Deus e o Universo, já estudamos semana passada, e hoje nos cabe estudar os 3 círculos, sendo semana que vem o círculo de Abred separado, terminando esses 4 artigos sobre os druidas na Revista Espírita de 1858. Vamos fazer um breve resumo, já que ainda não está no nosso portal www.espiritismo.net as gravações dessas aulas anteriores. Para quem está chegando agora, nós vamos lembrar que os druidas eram parte de uma antiga civilização celta, né? Que era um povo que se espalhou pela Irlanda, nas áreas do norte da Europa Ocidental, da Bretanha Maior, que é a Inglaterra e norte da França hoje, maior e menor, parte do extremo norte da Península Ibérica, que hoje nós temos lá Portugal e Espanha, né? Nós sabemos, né, que os celtas adoravam o Criador através da natureza, que a energia criadora era por eles simbolizada por 3 raios de luz sonoros, tinham sons para eles, né? Disso vindo de uma visão, mas esses 3 raios não se encontravam no ápice, nem eram 3 deuses separados, né? Os druidas eram encarregados das tarefas de aconselhamento, de ensino, as tarefas jurídicas e filosóficas dentro dessa sociedade céltica, né? E tinham vários nomes, aqueles que cuidavam dos sacrifícios, porque eles tinham sacrifícios, e muitos aí, por essa ideia, não estudaram profundamente as demais ideias célticas, né? Por causa dos sacrifícios com sangue. E a gente esquece, né, que até hoje a gente vive bebendo o sangue de Jesus em algumas religiões, ou dizendo que o sangue de Deus tem poder, confundindo Jesus e Deus, mas o sangue tem, assim, uma ideia de vida, né? E aí ainda tem esse simbolismo para muitas ideias religiosas. E, embora muitos estudiosos, né, falem sobre a etimologia da palavra druida, mas muitos dizem que parece provir da questão, como é que é? A raiz carvalho, saber, né? Uma raiz oak, que quer dizer carvalho, weed é a raiz indo-europeia, que significa saber, e o druida significaria aquele que tem o conhecimento do carvalho. E o carvalho, por ser uma das mais antigas e destacadas árvores de uma floresta, representa simbolicamente todas as demais, e o saber nela contido. E quem tem esse conhecimento, né, possui conhecimento de todas as árvores, né? Toda, vamos dizer assim, toda a natureza, né? Então, isso resumindo, que a gente já veio conversando, mas das poucas coisas que a gente sabe sobre os druidas, é tão pouco, mas não é tão pouco, que nós temos o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, publicações da editora Leon Denis, que vocês devem ler, não tenham dúvida. Vende pela internet, www.leondenis, acho que é .org.br ou .com.br. Não é www.celt.org, não. É www.leondenis, porque é diretamente com a gráfica, né, com a editora. Nós estamos na 3ª edição, foi a de 2008, e é interessante que essa tradução desse livro para nós, porque vê que não é tão pouco conhecida a questão céltica, mas principalmente com a visão trazida pelo plano espiritual. Inclusive, existem várias mensagens de Allan Kardec nesse livro.
esse livro fala dos países célticos, fala da origem dos celtas, da guerra dos gauleses, fala da Irlanda, do país de Gales, quer dizer, a obra dos bardos, que eram os celtas poetas, cantores, né? Essa ideia deles não deixarem nada escrito, né? Mas fala do druidismo, das tríades, fala das pré-existências, da visão deles, traz para nós esse livro, essa questão da religião, do culto e do sacrifício, da ideia da morte, fala do papel da mulher, das considerações políticas e sociais, das artes, do livre-arbítrio, a visão que eles tinham, traz também o mundo invisível, essa questão que vieram várias mensagens, né, dos invisíveis, e nessas mensagens, muitas assinadas por Allan Kardec, fala do celtismo, da natureza, da evolução do pensamento, de Joana d'Arc, que é um espírito céltico, fala a importância do celtismo na consciência francesa para a chegada das ideias espíritas. Então é muito interessante nós estudarmos o gênio céltico e o mundo invisível, de Leon Denis, quando principalmente fala da origem e evolução da vida universal, das forças radiantes do espaço e do campo magnético vibratório do espaço, do universo e da própria Terra. Então, das poucas coisas que a gente conhece, tem a certeza que eles acreditavam na imortalidade da alma e que buscaria seu aperfeiçoamento através das vidas sucessivas. Que eles acreditavam que o homem era responsável pelo seu destino, de acordo com os seus atos, que a ação era livre, mas teria uma consequência boa ou má, e quanto mais cedo o homem despertasse para a responsabilidade que tinha nas mãos, por seu próprio destino, ele se melhoraria, ele se esforçaria, né? O que mais que eu posso lembrar? Alguém lembra? Também que nós tínhamos a ajuda de protetores, de espíritos protetores, né? Porque a lei do karma era uma denominação hindu, não é druídica, né? A lei de causa e efeito é trazida pelo espiritismo, mas a ideia é dessa responsabilidade, não só de passar os conhecimentos adiante, mas também das consequências de seus atos. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, né? E eles desaparecem paulatinamente da história à medida que cresce o domínio da Igreja de Roma. Apesar da gente ver nesse livro, né, o Gênio Céltico, o Mundo Invisível, como era respeitado por alguns cristãos as ideias, os celtas, né? Nós vamos ver também os filósofos, como Aristóteles, Diodoro de Sicília, né? Etienne de Bizâncio, Diógenes de Laerte, Polístor, que é um grande filósofo, sustentar que eles são os grandes predecessores de filósofos. Lucano chega a afirmar que os druidas eram os únicos que conheciam a verdadeira natureza dos deuses, né? Nós vamos ver também que o próprio César, que é um grande, vamos dizer assim, inimigo da nossa raça, né, a questão cristã e tal, afirmou que os druidas ensinavam muito das coisas do universo, das leis, das formas, das dimensões da Terra, do movimento dos astros, do destino das almas. Ele comenta isso no seu livro Comentários da Guerra das Galhas. E nós vamos ver Cirilo, Clemente de Alexandria, Orígenes e certos sacerdotes da Igreja que distinguem com cuidado os druidas das multidões dos idólatras e atribuem a eles a qualidade de filósofos, inclusive por causa das tríades. Etienne? Por quê? As tríades eram um resumo da síntese dos druidas. Parece assim um monumento digno da atenção, né? Porque o druidismo, como todas as grandes doutrinas, tinha duas facetas: o exterior, como diz Leon Denis,
e a parte que era cheia de figuras, imagens, símbolos, alcance das multidões, mas a profunda e oculta, que era a doutrina reveladora das altas verdades das leis superiores. É uma doutrina que se religa às outras grandes revelações budistas e cristãs. E vamos dizer assim, Leon Denis traz isso nesse livro maravilhoso. A gente também vai entender que algumas coisas ficaram difíceis porque os druidas, os celtas, não deixaram nada escrito. Então, quem escreveu não tem nada, vamos dizer assim, não tem sido traduzidos e publicados em francês. Há até censuras sobre isso, a não ser no último século, né? Mas nada prova contra a sua antiguidade, como diz Leon Denis, nem a veracidade de uma série de colocações, né? Nos cursos que diz assim, Leon Denis, que seguimos no Colégio de França e na Sorbonne, os senhores da Bois e Jubanville, Gaidox, se queixavam da necessidade de se acompanhar explicações em livros alemães, reproduzindo o original celta, por não haver obras francesas, enquanto que existem traduções inglesas das tríades, dos cantos bárdicos, há mais de 1000 anos. Então, a gente tem aí uma noção, né, dos celtas, dos druidas, e nós estudamos o espiritismo entre os druidas, nós colocamos alguns resumos agora para vocês, mas está lá na Revista Espírita de 1958, em abril, é o segundo artigo de abril, e nós vamos só lembrar que os ensinamentos é tudo em 3, e os 3 maiores mandamentos era a obediência às leis divinas, e Deus era inteligência cósmica, né? E era o princípio da vontade. O outro mandamento era a gente se interessar pelo bem-estar do meio social, da humanidade, e isso exige uma noção de amor, e suportar com coragem os embates da vida. Então, isso aí é uma questão, né, de obediência e resignação, né, como diz a doutrina espírita. Então, isso é resumidamente o que a gente já conversou sobre a solidariedade, os temas desenvolvidos em tríades, né? E muitas das coisas podem estar, vamos dizer assim, truncadas por terem sido as traduções dessa forma como a gente viu, né? E desta série de tríades, as 11 primeiras, que são consagradas à exposição dos atributos da divindade, nós vimos semana passada, que é Deus e o Universo, e tem muito a ver com o que a gente estuda no Livro dos Espíritos, de 1 a 13, e no Grande Enigma de Leon Denis. Nós não vamos repetir, porque nós estudamos isso na semana passada, mas vamos por aí chegar nós paramos nas 11 primeiras tríades. Nós vamos à 12ª, terceira e 14ª, que falam dos 3 círculos, que é essa visão, concepção ternária que os druidas trazem, os celtas, né? E a gente até já falou um pouquinho no momento da prece. Então, há 3 círculos de existência. Colagem, vai ser colado, Nina Mil? Isso, amiga. E o que esses símbolos trazem para nós, nesses círculos, né? Está aí bem claro, né? Bem claro. Mas a gente sempre gosta de falar mais um pouquinho. Esse Quelgante, vamos falar assim, ou Selgante, uns vêm com K, com som de C, na Revista Espírita traz Segante, da Edicel, que é a que a gente estuda, mas o que importa é que aí não existe uma pessoa salvo Deus. E só Deus pode atravessar esse círculo. Até a cruz dos druidas tem um círculo aberto, né?
temos neste ciclo a ideia da vida, da origem da vida, a ideia do absoluto. Nada vivo nem morto, né? Que Deus não alcança. É considerado, nessa concepção ternária, do não manifestado. Aquilo que não é não manifestado. Eu até rio, porque eu digo, olha só, eles dizem que existe o não manifestado, a matéria e o manifestado. Mas veja bem, Deus é o que é mais manifestado para todos nós, né? Ele é o manifestado em tudo, gente. Mas eu acho que a ideia não manifestada aí é a questão do não visível, não tangível, né? E não a ideia de não se manifestar através das suas criações. E aí a gente vê que, por princípio, só o incriado pode aí ser imaginado. Senão, o círculo não seria de vida. Não pode aí existir senão esse único ser absoluto, infinito. Mas tudo isto nada mais é do que um símbolo, pois para o druidismo qualquer noção limitadora de Deus já o limita por si. Então isso eu achei muito interessante. Apesar dele falar do círculo, ele não limita a ideia de Deus nem Deus. E aí isso nos remete lá ao Livro dos Espíritos, quando se primeiro, provas da existência de Deus, item 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências, não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Isso é a primeira questão, né? Da gente ver com essa inteligência suprema e superior às outras inteligências. E essa questão também de limitação, né? Deus e o infinito. O que se deve entender por infinito? Livro dos Espíritos 2. O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Aí pergunta Kardec, no 3, poderia dizer que Deus é o infinito? Alguém sabe a resposta lá do Livro dos Espíritos? Hein? Definição incompleta, estudo interativo, pobreza de linguagem dos homens para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Esse é o comentário de Kardec, a pergunta e resposta 3 do Livro dos Espíritos. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Então, quando aqui os nossos companheiros druidas, né, os celtas, colocam que não há nada vivo nem morto, nenhum ser que Deus não possa ultrapassar, e que é esse círculo, né, o seu Gati, não limita a ideia de Deus, a gente vê muitas coisas. Ei, Lulu? Gilson, o que você acha? Etienne? Né? Cícero? Tem alguma ideia a colocar? Lá no gênio céltico. Espera aí. E o mundo invisível? Eu e os livros. É onde ele faz uma dissertação muito interessante com Pitágoras e a ideia que Pitágoras tinha sua média, nem a Teocleia, que ele esposou na velhice. Os druidas possuíam seus videntes, suas profetisas e recebiam inspirações. Lá nessas colocações, nós vamos ver também, só um minutinho para eu virar a página. Esses 3 círculos da vida, o seu Gati, onde não há isso tudo que a gente falou aí, os nascimentos
como coloca Leon Denis, não são então um efeito do acaso, mas formas da grande lei de evolução. Quando a gente vê também mais adiante os outros estados dos vivos, o estado de necessidade, o anof, o abismo, profundeza escura, o estado de liberdade na humanidade, o estado de amor, ou Guinfield no céu, nós vamos também ver as três necessidades de toda a existência na vida. O começo no anof, que muitos chamam de abismo, a travessia de Abred, que é o estado de liberdade, quer dizer, é o homem reencarnando, com as suas liberdades para fazer e ter consequências. E a plenitude, né, que ninguém pode, vamos dizer assim, sem essas três necessidades ninguém pode existir, exceto Deus, que a gente tem que ter isso, esse princípio, esse meio e esse fim. Nós vamos vendo. Gisa, que bom. Tem algumas gravadas lá no nosso portal, tá, Gisa? Até novembro tem a revista Espírita de março a novembro. As que a gente conversou em dezembro, janeiro e agora em fevereiro estão gravadas, mas ainda não estão lá colocadas. Mas lá no nosso portal a gente tem os temas, tá? E a gente montou um trabalho em módulos, que eu já estou até mudando, depois de tanto estudar, fazendo algumas mudanças do que a gente já estudou, mas dos módulos, é muito interessante estudar em módulos, né? E aí a gente vê que esses três estados também, nós vamos lá ver o Abred, cada estado da vida brota da morte. Olha que interessante, gente, eu achei tão interessante isso. O começo em Anof, a transmigração em Abred, a plenitude em, vou falar assim, né? Guinfield. Mas olha que interessante. Como é que eles falavam, né? Do Abred, do ciclo de migração, onde todo ser procede da morte que o homem atravessou. Quer dizer, o homem não atravessa a questão do vazio, né? Não atravessa o que é esse vazio? Quer dizer, o homem não sabe tudo. Mas ele sabe o necessário. Quem sabe tudo e atravessa tudo é Deus, que é o Criador. Mas nós podemos chegar à semelhança e ter até uma plenitude, não uma plenitude igual a Deus, mas semelhança, né, a Deus. Então, eu vi nesse estudo, que a gente vai ver também na próxima, que há uma escala, como a escala espírita. E eles fazem até essa comparação lá no final, na aula que vem, provavelmente a gente vai ver isso. E esse ciclo de Abred, o ciclo da necessidade, isto é, do que é imposto, da liberdade ilimitada pelo físico e pelo material, é, por outro lado, a necessidade do mundo físico para que o incriado possa se manifestar. Quer dizer, é a necessidade que nós temos de estar no mundo físico, que é a matéria, é a concepção ternária 2, a matéria. Mas, por que a gente tem que estar aí? Para que se manifeste na matéria o imanifestado, o não manifestado. Deus, na sua lei maior de justiça, amor e caridade. Muito legal isso. Bom, eu acho. Aí eu fui pesquisar sobre a Abred. Tem até um trabalho interessante na internet do Sérgio Briassi, que também é bem resumido, muito bom. Mas eu pesquisei mais aqui no Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E aí a gente vê que quando dizemos que cada estado brota da pós-morte, isto quer exprimir a ideia das vidas sucessivas. E que chamado de ciclo da fatalidade, das migrações, também é conhecido a Brand como círculo do destino inevitável. Aí eu lembrei, só um minutinho, deixa eu ir lá no Livro dos Espíritos.
quando fala para todos nós sobre a reencarnação. Quando fala do dogma da reencarnação. Não é na 132, não. É aquele, quando esse eu separei e me perturbei aqui. Mas eu vou achar. Aquela pergunta que fala, não sei se é na pluralidade, deixa eu ver aqui, peraí só um minutinho. Que fala exatamente como a alma que não atingiu a perfeição, quer dizer, como a alma que não chegou ao, vamos ler assim, né, Greenfield, né, essa plenitude, pode depois chegar, né? Está na 166 do Livro dos Espíritos. Experimentando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Depurando, experimenta certamente uma transformação. Mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Quer dizer, tem que passar pela matéria. Pela matéria para se manifestar as possibilidades de Deus, né? E aí tem mais isso. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação, na 171. Era essa que eu procurava. Na justiça e na revelação, pois repetimos incessantemente. Um bom pai deixa sempre a seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Diz Kardec no comentário: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes fornece os meios através da prova da vida corporal. Porém, na sua justiça, concede-lhes efetuarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, quando se lê aqui lei dos destinos inevitáveis, isso não é fatalidade, que também me reporta lá o Livro dos Espíritos, quando se fala sobre essa questão da fatalidade. E que colocam os espíritos para nós. Que se existe fatalidade, assim, com essa ideia que a gente tem de fatal e kármico, e que aquele peso, né? E não de reforma íntima sem martírio, mas a única fatalidade, né, dizem lá os espíritos para nós, na lei de liberdade, que a única que a gente poderia considerar é a reencarnação. É a possibilidade. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois no que diz respeito às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Olha só, na 851 do Livro dos Espíritos, que traz para nós essa beleza que confere essas colocações. Assim, em resumo, sobre esse ponto capital da teologia cristã, de que Deus, por seu poder criador, tira as almas do nada, as tríades não se pronunciam de maneira precisa. Depois de haver mostrado Deus na esfera eterna e inacessível, que é lá, né, no cegante, depois de haver mostrado Deus nessa esfera, elas simplesmente mostram as tríades, as almas se originando nas últimas camadas do universo, no abismo, Anunf,
Daí passam para o ciclo das migrações, a Brede, onde seu destino é determinado através de uma série de existências, segundo o bom ou mau uso que hajam feito da liberdade. Está lá, nas ideias da Revista Espírita. Sim. Se a conectada permitir, ou a Nina Mil está me fazendo uma pergunta, eu ia escrever, mas 3 mãos não dá. Se conectada permitiu, e Dudu também. Nossa, como tenho saudade desse amigo querido. Obrigado, conectada. Seria interessante a gravação. Eu acho que é isso. Aí ele bota todas as gravações. Ele é danado. É um amigo mesmo. Dos estudos anteriores. Maravilha. É seu tio conectado? Ele foi um ajudante tanto. Pena que não pode estar mais conosco. Ele e Júnior. Mas tem aí você e Nina Mil nos ajudando. Então, olha que interessante. Vocês estão vendo as correlações? Por isso que Allan Kardec foi o druida mesmo. Ele trouxe esse nome dessa época. Né? Ele é um Denis. Temos que estudar para fazer e ver essa beleza de correlação. Eu fico até emocionada. Eu sou boba com essas coisas. Eu fico, meu Deus, como tu és bom em nos dar essa clareza. E aí a gente vai vendo. Por fim, elevam-se ao círculo supremo, o tal que aqui, Greenfield, onde cessam as migrações, onde não se morre, onde a vida se escoa na felicidade, conservando, entretanto, uma atividade perpétua e a plena consciência de sua individualidade. Aí, olha só, vamos ver isso aí que também é interessante. Cada estado brota da vida e o homem o atravessa no cosmos. Então, o mundo green, né, branco, é mundo. É o mundo branco. Ou mais exatamente, o mundo abençoado, bem-aventurado. Cela do espírito, aí é que entra a visão diferente, que se manifestou ao longo de suas encarnações, se encontra liberto daquela contingência. Ela aí encontra sua pureza, a lembrança de suas reencarnações passadas e pode aí fazer o balanço destas experiências. E aí diz que aí é que ele escolhe a próxima encarnação. Aí existem algumas interpretações. Não há o equivalente à dissolução final no Nirvana, né? É diferente da doutrina bramânica que acha isso. Como também não é uma doutrina panteísta. Porque a ideia panteísta, muitas vezes, aí aqui, Kardec deixa isso bem claro, acabam muitos que não estudam profundamente confundir a ideia do druidismo. E ele coloca, na verdade, o druidismo não cai no erro das teologias orientais, que levam o homem a ser finalmente absorvido no ser imutável da divindade. Pois, ao contrário, distingue um círculo especial, o círculo do vazio ou do infinito, que é o cegante, né? Que forma o privilégio incomunicável do Ser Supremo, e no qual nenhum ser, seja qual for o grau de sua santidade, jamais poderá penetrar. É o ponto mais elevado da religião, porque marca o limite fixado ao progresso das criaturas. Então, ao contrário, distingue esse círculo especial. Não fica ninguém parado, mas também ninguém atinge esse círculo especial. Então, é uma confusão, um traço característico, mais característico dessa teologia, está aqui, né? E aí a gente pode colar o 13 e o 14, esses 3 estados sucessivos dos seres animados, que muitos falam, né? O estado da humilhação no abismo, o estado da liberdade na humanidade, o estado da felicidade no céu, e no 14, a tríade 14, que são as 3 fases necessárias de toda a existência em relação à vida. O começo,
a transmigração e a plenitude. Que também muitos comparam com essa visão panteísta, que é o Deus, está lá no Livro dos Espíritos, 14 a 16, que fala sobre a ideia panteística, e quando diz aqui que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituírem um conjunto a própria divindade, isto é, da doutrina panteísta, o homem não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte de Deus. Então, quando fala que a uma parte vai lá para esse círculo, né, da felicidade, já é a colocação da interpretação de outro. Não é essa a ideia. Porque se tivesse a ideia parte de Deus, não teria um Deus como um ser distinto, né, que pode penetrar todas as coisas, todos os ciclos, o Criador, e que o único que atravessa o cegante é o próprio Deus. Não é isso? O Criador. Então, a razão nos mostra, né? Deus não é um ser material. E essa doutrina faz de Deus um ser material. E não seria instável, cada parte de um colocado lá formando Deus, cada um é diferente do outro, cada parte diferente, olha a confusão que é assim. Né? E aí nós estamos vendo aqui na Revista Espírita, após esse 14º, essa 14ª tríade aí, o comentário de Kardec a respeito, que tem esse resumo e fala, né, que na verdade o druidismo não cai no erro dessas teologias orientais, né, que tem essa visão também do brahmanismo, que eu acabei de colocar um pouco para vocês, quando fala do nirvana, coisas mais ou menos desse gênero, né? Vamos ver, continuando, o traço mais característico dessa teologia posto seja puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular como o tártaro da antiguidade pagã, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Para os druidas não existe o inferno propriamente dito. A distribuição dos castigos aos seus olhos efetua-se no círculo das migrações. Quem sabe, quem lembra como é o nome do círculo das migrações? Que nós vamos estudar mais semana que vem. A Brede. Nós estamos colocando aí na área de texto esse primeiro parágrafo de comentário, né? O Teopânia o quê? Tá sem som? Orienta ela a sair, a botar aí no PVT, por favor. E nós vamos ver que, pela ligação das almas em condições de existência mais ou menos infelizes, onde sempre senhoras da sua liberdade espiam suas faltas pelo sofrimento, se dispõem pela reforma de seus vícios a um futuro melhor, há essa possibilidade, porque há livre-arbítrio no círculo das migrações. Né, o círculo Abrede, onde todo ser animado procede da morte, quer dizer, revive, né, de outra forma que o homem atravessa, que são as vidas sucessivas. É interessante que a gente vá entender quem é esse tártaro da antiguidade. Eu fui pesquisar. Tártaro da antiguidade, que é porque os gregos acreditavam que havia um submundo, onde os mortos iam após a morte. Mas caso esses mortos não tivessem um funeral, eles não chegavam e ficavam vagando como fantasmas. E esse submundo tinha áreas,
uma área que tinha até um deus, o Hades, com H, inferior. Mas tinha uma área que era a área do Tártaro, onde iam os amaldiçoados. E o Elísio, né, que era o local dos virtuosos, Campos Elíseos. Interessante, né? A gente ir profundamente no estudo. Então, quando ele diz que o traço mais característico dessa teologia, posto seja puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, que era o Tártaro da antiguidade pagã, e aí eles não tendo, que era esse lugar dos amaldiçoados, sem fim das almas criminosas, punição sem fim, inferno. Isso nos mostra que eles não acreditavam nesse lugar parado, que não havia possibilidade de recuperação. Né? Eles mostram isso. Quando eles não têm nos seus círculos nada parecido com esse Tártaro da antiguidade, apesar dos gregos terem essa visão também do submundo em tríades. Alguma dúvida, gente? Está complicado? Não está legal? Está desinteressante? Querem que eu resuma? O que vocês acham que pode continuar por aí? Então vamos continuar terminando esse texto, né? Porque tem uma parte aqui que ela já botou. A distribuição dos castigos eu já li, né? Não. Em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem. Aí já bateu de frente com a doutrina espírita. Né? Bateu de frente. Aí é muito legal, olha só. Até aquela região do anúncio, quer dizer, vai lá para a região do abismo, onde nascem e a qual quase não se pode dar outro significado senão da animalidade. Por este lado perigoso de retrogradação, que nada justifica, por isso que a diversidade de condições de existência no ciclo da humanidade é perfeitamente suficiente à penalidade de todos os graus. O druidismo teria então chegado a deslizar até a mente em psicose. Mas esse extremo desagradável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina ao desenvolvimento das almas pela via das migrações, como se verá pela série de tríades relativa ao regime do ciclo de Abred, parece ter ocupado no sistema da religião um lugar secundário. É porque se chegasse a esse ponto, nessa ideia, nos parece com o resto que se tem. E aí Leon Denis traz isso sabiamente aqui no livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, no capítulo 7, na síntese das druidas e as tríades. Nós vamos ver que bateria assim de frente, né? Mas para tornar essa coisa completa, bastaria acrescentar essa noção de solidariedade pela paternidade de Deus, a comunhão universal na qual um trabalha pela evolução de todos na sucessão das vidas, desde o pequeno até e essa questão também do ser evoluído e inferior, nós vamos trabalhar melhor na semana que vem, e o inferior chegar ao abismo e o abismo chegar a formas animalescas, podem ser as visões, né, gente? Não é complicado não, conectado. Se a gente tiver a visão, não vamos decorar isso, mas isso mostra uma lei de evolução, né? O Harry Potter mostra. Ai, mas você tem essa visão da doutrina espírita anterior? É porque aí é necessária essa comparação. Isso que é importante entender, conectado, é que a evolução do pensamento, eu também,
Fui criada no catolicismo, mas já estou há quase 30 anos na doutrina espírita. A noção da evolução do pensamento do homem com relação à ideia dos fenômenos. Mas é muito interessante. A ideia dos fenômenos e a explicação dos fenômenos sem ser por nada sobrenatural e não científico. E que essas ideias de um Deus único, essas ideias das vidas sucessivas, das reencarnações, com diversos nomes, por tríades ou não, dos druidas, já vem de muitos anos, dos druidas há mais de 20 mil anos antes. Que bom! E está aqui nos ajudando gravando. Mas essas correlações são importantes para a gente ver que Deus realmente existe e que há vida após a morte, que há comunicabilidade e que a gente tem que ter essa ideia para se autotransformar e viver melhor. Ela estuda, ela está começando agora, Giza. Você é jovem, né, conectada? Continua conectada. Tenho gostado muito das suas colocações também. E aí vamos terminando aqui. Então não é tão... Tá certo. Está bem conectada. Mas é jovem. Mas você chega lá, o que importa é a boa vontade, o interesse, né? E a gente... Agora, na verdade, essa parte, cadê esses nomes? Eu tive que pesquisar muito. E se você me perguntar daqui a pouco, eu já esqueci, tem que ler de novo. Mas é muito bom saber que há um pensamento único, uma vertente única, se a gente buscar e tirar, e tirar as ideias que as culturas de determinada época e o pensamento místico de cada época, por não entender a mediunidade nem essas outras questões, foram introjetando. Até porque essas traduções aí, do alemão, essas coisas assim são complicadas, vem do grego também. Mas aí o que é importante que a gente veja é que a doutrina druídica tem essa ideia do retrogradar, e nós sabemos que o aprendido é aprendido, a gente não vai para trás. Não vai. E aí lá no Livro dos Espíritos, na 611, fala para nós sobre mente em psicose. O que é mente em psicose, né? E aí é outra coisa boa para a gente aprender aqui. A origem comum dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mente em psicose? Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem de maneira alguma. Mais tarde, quem reconheceria a árvore, suas flores e seus frutos no germe informe contido na semente de onde ela saiu? De animal só há no homem o corpo e as paixões, que nascem da influência do corpo e do instinto da conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E, por consequentemente, a psicose, tal como a entende, não é verdadeira. Nem dizer que o homem pode voltar a ser na Terra. E aí a gente vai ver esse texto semana que vem sobre o círculo da migração, que vai da tríade 15 até a tríade 29. Em que a gente consegue fazer essa comparação com a escala espírita e a escala druídica lá no final. Está aí, né? A gente espera conseguir terminar na próxima, certo? Eu ia colocar para vocês, mas não consegui, a música céltica, mas eu prometo colocar semana que vem, para vocês ouvirem.
E pesquisem um pouco sobre isso. Existem muitas coisas na internet meio confusas. Mas quer pesquisar? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Leon Denis. É um livro que faz a gente entender até os procedimentos espirituais dos druidas, a entender esses raios célticos, né, que eles falam tanto, né, essa fonte única das 3 grandes revelações, que é a búdica, a cristã e a céltica, e que nos leva a estudar Caminho da Luz, como a gente tocou aqui quando estudou sobre os exilados de Capela. É muito bom, Giza. Vale a pena. Vale a pena ver de novo. Não consegui. O meu dito cujo aqui não quis tocar. Eu ia botar para vocês. Se você tiver, eu faço e tu põe. Tá? Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade. Senhor Jesus, mais uma vez, essa grandeza do conhecimento que nos é permitida pelo estudo da doutrina espírita, nos deixa, assim, felizes pelos raciocínios que nos trazem. Agradecidos também pela companhia desses seres espirituais que sabemos que estão conosco e desses companheiros aqui conectados nesse estudo de luz. Que possamos realmente buscar o entendimento do que somos, do que fomos, do que seremos, se soubermos respeitar a lei do Pai, e que possamos, mais uma vez, através do conhecimento, buscar em nós forças para darmos continuidade à nossa existência. Que as bênçãos de luz, paz e amor, equilíbrio, caiam sobre todos nós nesse instante, em nossos lares. Há aqueles que não puderam aqui estar conosco e fazem parte desse grupo. Júnior, Dudu Moleque, o Ninamil está conosco, já voltou. Nossos amigos J. Francis, Beth Rosado, Leila, que trabalham conosco também nessas segundas-feiras, mas principalmente a Caibar Chutlo, esse espírito querido que nos orienta na vanguarda do espiritismo através da tecnologia, através da mídia que ora utilizamos. Que as bênçãos caiam sobre todos vocês, todas as suas famílias e a todos esses amigos queridos. Graças a Deus.